Hoje de manhã, quando eu acordei, eu achei que ia ser um dia normal, né? Um dia tranquilo, como qualquer outro. Eu me vesti especialmente para sair na rua, para jogar Pokémon GO, e vi uma casa. E nessa casa eu pensei, provavelmente aqui mora uma pessoa que gosta muito de jogar jogos de tabuleiro. E eu estava certo. Só um pouco. Então, eu entrei na casa e me dei de cara com você. Identifique-se, estranho. Eu sou o Derek, prazer. E o que a gente tem aqui? Tem um dos meus jogos da pequena coleção que nós temos aqui, que é o Carcassonne. Essa aqui é uma edição que era da Grow ainda. A Grow não está mais fabricando esse jogo, agora quem está trazendo ela é a Devir. Mas o jogo continua sendo importado aqui para o Brasil. Quer dizer, então, que agora você tem uma edição especial do Carcassonne? Mais ou menos. Carcassonne é uma cidade que existe de verdade? É uma cidade que existe de verdade, se não me engano, da França. Pelo que eu estudei da história dessa cidade, ela tem muros por todos os lados, né? Exatamente, é uma cidade cercada. Então, o que a gente faz nesse jogo é basicamente o seguinte, vamos dizer assim que ele é um quebra-cabeça? Mais ou menos, na verdade, além de ser um quebra-cabeça, é um jogo para você montar o mapa. A diferença é que, conforme você vai montando o mapa do jogo, você vai conseguindo finalizar as construções, sejam ruas e cidades. E toda vez que você finaliza uma dessas construções, sendo que você já é dono dela, você vai pontuando. Um seguidor vai ficar no tabuleiro e nós vamos ficar com todo o resto. Nós vamos ter 7 seguidores para usar durante o jogo. Exatamente, na versão simples você fica com 7 seguidores durante o jogo. Muito bem, então, como é que a gente começa o jogo? Tá, todas as cartas elas ficam dentro, geralmente de uma caixinha, mas como já tem as expansões, uma das expansões vem o saquinho próprio dele para você colocar dentro, tá? Então uma carta específica vai começar o jogo, só achar uma carta cujo fundo é preto e o restante vai para dentro do saquinho. Essa carta. Exatamente. A carta com fundo preto, ela tem uma cidade, uma rua e um espaço vazio, né? Os espaços vazios são fazendas. As fazendas. O que basicamente significa que não importa que carta você tire, você sempre vai ter um lugar para pôr, né, a sua carta. Exatamente, é uma carta meio que coringa, ela vai servir para encaixar com todas as outras. O interessante do jogo é que as cartas praticamente, de todas as formas possíveis, elas se encaixam. Você consegue encaixar uma cidade com outra, uma rua com outra, e é assim que você vai montando o mapa de Carcassonne. Então, agora para jogar é extremamente simples. Um de cada vez vai tirar uma carta. Vai tirar uma carta aleatoriamente, sem olhar, olhar o que é. E você vai pegar a carta e você vai encaixar ela na posição que mais lhe agradar. Tá? As cartas, como eu falei, elas se encaixam praticamente em todas as posições e você sempre pode estar trabalhando. No caso, como eu peguei uma carta de estrada, você pode colocar ela dos dois lados da estrada, sempre dando continuidade. Ou eu ainda posso colocar a parte da fazenda ligando a outra, tá? Independente independente do que eu quiser, vai da minha estratégia. Se eu quiser começar uma estrada ou se eu quiser começar uma fazenda. Eu vou começar uma estrada aqui. Toda vez que você baixa uma carta, você tem direito a colocar um bonequinho seu. Tá? Esse bonequinho é sempre nessa carta que você baixou. Tá? No caso aqui eu posso estar colocando ou na estrada, que é no caso, tem 3 estradas, você tem que escolher uma delas, né? Exatamente. Ou eu ainda posso estar colocando na parte da fazenda, que vai me contar pontos só no final do jogo depois. Eu vou colocar na estrada aqui só para exemplificar. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que lembrar, é que se a gente tem estradas, por exemplo, elas não podem ser cortadas a mesma coisa para as cidades, né? O que você não pode fazer é colocar as construções de maneira com que elas não tenham segmentos. Então você não pode colocar a ponta de uma estrada numa lateral de uma cidade que não existe continuação. Exatamente. Ou uma cidade onde não tem continuação da fazenda. A ideia é sempre você colocar a carta de uma maneira que ela continue o desenho do mapa que vai se formando. Então, se, por exemplo, eu colocar essa cidade aqui e eu
colocar o meu seguidor aqui. A próxima vez que eu for jogar, se eu tiver a sorte de tirar outra cidade, aqui ó, nesse caso aqui ó, essa é uma cidade que corta metade da carta, eu vou continuar expandindo a minha cidade, até eu chegar no momento em que a cidade for fechada. A partir do momento que você completa a cidade, você ganha os pontos referentes a ela, tá? Cada tipo de construção dentro do jogo tem pontos diferentes. As cidades, você sempre ganha 2 pontos para cada carta de cidade da sua construção finalizada. No caso das ruas, das estradas, as estradas vão te dar 1 ponto, tá? E ainda nós temos umas outras cartas especiais, que são as cartas de monastério. Quando você conseguir fechar de cartas em volta dela, sendo que você já tem um meeple aqui, você consegue também ganhar os pontos dessa carta. Exatamente. As ruas, no caso, por exemplo, vamos supor que eu coloquei essa carta aqui e coloquei o meu seguidor na rua, né? Eu só vou conseguir ganhar os pontos dessa rua quando ela for fechada, né? No caso aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, essa rua já tinha sido fechada, então você vai ganhar 1 ponto por cada carta de rua. 1, 2, 3, o Zé ganhou 3 pontos. E aqui no meu caso, 1, 2, 3, 4. Eu ganhei 4 pontos. Exato. Rua. Agora, a única coisa que eu quero saber é para que serve essa rua aqui. Essa aí é a famosa estrada para lugar nenhum. É formado um círculo, né, que começa e termina sem motivo nenhum. Mas isso é basicamente metade do Carcassonne, né? Cidades que não começam em lugar nenhum e terminam em lugar nenhum. E estradas que começam em lugar nenhum e terminam em lugar nenhum. Né? Exatamente. E monastérios também que não tem nada em volta. E não são finalizados. É basicamente isso que a gente tem, né? Eu acho que faz parte do limbo, né? Sim, você está andando, assim, você olha para o horizonte, é tudo preto. Assim. É a cidade do nada, do infinito. A princípio do Carcassonne simples seria isso. Ele é um jogo que você pode, no caso da caixa simples, que é o jogo base, você pode jogar até com 4 jogadores ao mesmo tempo, sempre alternando. Cada turno um jogador retira uma carta de dentro do saquinho e vai posicionando no tabuleiro para montar a construção, até chegar no final, onde acabam todas as peças do jogo. Quando acabam todas as peças do jogo, a gente ainda pode fazer uma contagem parcial de todos os pontos das construções não finalizadas e ganha quem tiver mais pontos. Esse seria o jogo simples. Tá, agora a pergunta mais importante de todas. Como é que eu faço para ganhar nesse jogo? Cara, você pode adotar estratégias diferentes, tá? Tem gente que gosta de fazer cidades grandes. A partir do momento que você vai fazendo uma cidade muito grande, você vai ganhar muito ponto com ela, tá? Mas você pode cair... Se você terminar a cidade. Exatamente. Só que você pode cair no problema que você não consegue terminar a cidade. Ela pode ficar muito grande e o desenho dela pode se tornar muito complicado para que você consiga encaixar outras peças a fim de finalizá-la. Então isso acaba comprometendo o teu jogo. Então é bom sempre você focar numa estratégia, mas que seja uma estratégia de você ganhar pontos rapidamente. Tá, os monastérios são as cartas que são um pouco mais... São as segundas cartas mais cobiçadas, depois das cartas de cidades. Porque ela te dá 9 pontos quando você consegue completar a construção totalmente em volta. Então, 9 pontos uma pancada só também é bastante. Dependendo da sua sorte também, você pode pegar uma parte aí no mapa que já esteja quase completo, né? Às vezes você encaixa num ponto que já está quase finalizando, então são 9 pontos que vem muito rápido para você fazer. É uma carta um pouco mais fácil de lidar. E daí, por último, são as cartas das estradas, realmente, que dão menos pontos. Que o pessoal usa, mas, vamos dizer assim, são as cartas mais desprezadas do jogo. A estrada é basicamente quando você não tem mais o que fazer, né? Se você pegou uma carta aí que não tem cidade, que tem só a estrada... Porque, assim... tem muita gente que menospreza a estrada também, né? A estrada, às vezes, se você conseguir fazer uma coisa grande, né? Você consegue aí somar uns pontinhos. E daí tem o fazendeiro. O fazendeiro é uma carta que você vai usar só no final do jogo. Uma carta não, uma estratégia que você usa só no final do jogo. Como que ela funciona? Você vai ter que posicionar um seguidor seu sempre no espaço verde com ele deitado.
A diferença é que quando você posiciona um fazendeiro no tabuleiro do jogo, você não retira essa peça. Essa peça ela fica, vamos dizer, trancada dentro do tabuleiro. Enquanto as outras peças, quando você constrói uma cidade, uma estrada, você consegue retirá-las quando acaba a construção, o seguidor você só vai tirar no final do jogo. Tá? E ele serve para contabilizar quantas cidades você tem próximo daquela fazenda. É assim que você vai ganhar pontos. Então, numa determinada região onde o meu fazendeiro se encontra, eu vou contar sempre 3 pontos para cada cidade completa que eu tiver nessa região. Tá? E como que eu vou saber onde começa e onde termina essa região? Sempre referente às estradas. Então, as estradas elas dividem as regiões. As peças vazias também. As peças vazias também. Assim, o fazendeiro ele é uma estratégia arriscada, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, vamos supor aqui que nessa região aqui você acha que vai ter várias estradas, várias cidades terminadas, né? Aqui, ó, por exemplo, este fazendeiro aqui já está lucrando 9 pontos, 12 pontos com essa cidade aqui. Então você vai querer essa região primeiro, né? Então você vai baixar ele aqui. Só que assim, você não pode baixar um fazendeiro num lugar que já está ocupado por outro jogador, né? Então você vai querer baixar o seu fazendeiro antes, né? Só que como a gente tinha dito primeiro, você só tem 7 seguidores. Se você, por exemplo, estiver lá uma cidade com um seguidor, você tem outro seguidor numa rua, você tem outro seguidor numa cidade incompleta, e você tem seguidores espalhados por todo o mapa, e você não está conseguindo recuperar eles, a hora que você pegar a carta e você quiser usar ela, você não pode, porque você precisa ter seguidores na sua mão, né? Então, se você colocar vários fazendeiros, você acaba se arriscando no final do jogo acabar ficando sem seguidores, né? Então você tem que pensar bem, é uma estratégia arriscada. A minha recomendação é você começar a colocar fazendeiros quando você começar a perceber que as cartas no saco estão acabando, né? Tá chegando no fim do jogo. Quando tá chegando no final do jogo, quando o tabuleiro já tá bem desenhado, que você consegue ver bastante cidades prontas ou para ficarem prontas e bem definido, já é o momento de você começar a baixar fazendeiro. Fazendeiro você nunca baixa no início, porque você não sabe como vai ser a construção. No meio do jogo pro final você já consegue ter uma noção do como o mapa está se desenhando. E aí você consegue, de uma maneira mais tranquila, focar onde você vai colocar para ganhar mais pontos, no caso. Você pode também usar algumas determinadas cartas para prejudicar os outros jogadores, né? Vamos tomar como por exemplo aqui, ó, essa carta aqui, ó, ela tem cidades dos 3 lados, ok? E o seu amigo está para terminar uma cidade que vamos deixar ela um pouquinho maior aqui. Ó, é uma cidade que vai dar bastante pontos. Então o que você pode fazer é ser bem sacana e colocar isso aqui, ó. Isso, obviamente, como eu tinha falado antes, também é uma estratégia arriscada, mas pode acabar dando certo. Principalmente se estiver no final do jogo. Porque se ele não conseguir completar a cidade, ele não vai ganhar todos os pontos que... Ele não vai ganhar todos os pontos que ele poderia ter ganhado se ele terminasse a cidade. Então, você decide aí o que... Exatamente. Outra estratégia que você pode adotar também é a de dividir pontos com o amiguinho. Tá? Ah, sim. O que acontece? Toda vez que você baixa uma carta que você começa uma construção, aquela construção é sua. Então o oponente ele não pode, em momento algum, colocar um seguidor dele numa mesma construção. Tá? São sempre em construções separadas, porque aquela construção obviamente já foi tomada por alguém. Só que as construções elas podem se juntar no meio do jogo. E aí você acaba dividindo o ponto. Então, por exemplo, como o Felipe desenhou aqui, tem essa cidade grande que o seguidor preto já estava finalizando já. E ele não colocou e não ajudou em nenhuma carta. Chegou no final do jogo, ele achou uma opção aqui para poder finalizar aqui e dividir os pontos. A partir do momento que você consegue colocar uma carta que junte as duas cidades, formou uma construção única. E o seguidor vermelho, que não teve trabalho nenhum durante o jogo, apenas baixou uma carta, vai dividir os pontos de toda a cidade com o seguidor preto, que lutou o jogo inteiro para fazer uma cidade grande. A única coisa que você pode fazer para combater isso
seria você tentar aí colocar 2 dos seus seguidores na cidade. Se você tiver mais seguidores do que o seu oponente na cidade, você fica com todos os pontos, né? E é torcer para que dê certo, né? No caso aqui a gente fechou uma construção e no decorrer do jogo eu consegui colocar 2 seguidores dentro nessa mesma cidade. Quando o oponente vermelho só conseguiu colocar 1 seguidor. Então, pela maioria dos seguidores pretos, os seguidores pretos acabaram fazendo pontos. E o seguidor vermelho, que ficou com uma peça aqui, só me ajudou com uma cartinha e acabou perdendo. Também é uma estratégia arriscada. Mas dependendo da... O mesmo vale pro contrário também. Você pode ter, se tiver 2 se o vermelho conseguir colocar, né? 2 do dele, ele fica com todos os pontos. Exatamente. Então, cidades grandes, elas servem para dar muito ponto, mas quando você começa a construir uma cidade muito grande, você começa a chamar a atenção dos outros oponentes. Então, certamente alguém vai tentar dividir os pontos daquela cidade contigo. É sempre bom tomar cuidado com isso. isso aí. Você moraria numa cidade com Carcassonne? Acho que não, né, cara? É muito muro, né? Depende. Depende da maneira como foi construída, né? Vamos supor aqui que falta um pedaço da cidade, né? E aí você tá querendo ir para o outro lado da cidade e você acaba no limbo. No limbo da toalha vermelha. Quem foi que desenhou isso?